Boa noite, boa tarde. Ou bom dia. Bom dia. Estamos aqui no mais um AsaCast, programa esse do Aeroclube de Blumenau. Programa que vai ao ar cada 15 dias pelo YouTube, por onde mais? E Spotify. Spotify. Quem não quiser assistir, quiser somente escutar, nos acha ali no Spotify também. É isso aí. Né? Spotify tem vídeo também, né? Então, também tem vídeo? Tem vídeo. Não sabia. Tem Spotify e YouTube. Vou entrar lá para conhecer, né, Sérgio? A gente é meio... Boa. Não, eu conheço. A gente é meio antigo, né? Eu conheço um cara jovem, né, cara? Então... Falar dos patrocinadores aqui que ajudam a segurar aí as contas do nosso podcast. Novo Hangar 33, Proteção Marcas e Patentes, Labela Pizzaria, acabamos de comer uma pizza maravilhosa, Muito né? boa, por sinal. Ruka Motos, Flyjet Aviation, Valhall, Nex Atlas. E hoje está conosco, né? Muitos chamam ele de Coronel, né? Coronel Geber, né? E eu chamo ele de Gerber, mas a maioria eu já vi lá no hangar que todo mundo chama de Coronel. Então vamos chamar ele de Coronel. Coronel também, tá? Piloto, aviador, se formou ex-militar, né? Vai contar um pouquinho a sua história aí, como ele se formou, que é diferente de passar por um aeroclube. E é o nosso convidado. Boa noite, Gerber. Boa noite, pessoal. Gerber. Tudo bem? Tudo certo. Então, E aí nós queremos saber de ti como é que é, porque a escola, todo mundo passa pelo aeroclube, né? Faz a escola, faz as provas, e você, evidentemente, que era militar, né? Aposentado, reformado, como é que se fala? Na reserva. Reserva. Isso. Se der uma guerra, O militar é assim, o militar Vou chamar ele. você passa o seu serviço, seu tempo obrigatório lá, né? Tem como os soldados fazem, ou a gente faz a carreira nos 30 anos, daí você passa para reserva. E aí, até uma certa idade, você ainda permanece na reserva. De uma altura em diante, de uma idade em diante, dependendo do posto que você tem, aí você é reformado. Daí você não pode mais ser chamado num caso de um conflito, de uma guerra, entendeu? Hoje ainda não pode. Hoje eu ainda posso, eu ainda estou na reserva. Legal. Tá, mas como é que vamos lá, como é que começou a questão militar, bacana, mas como é que começou a aviação? Porque se tu foi para a AFA, que tu falou, né? Sim. É sinal que tu gostava de alguma coisa que voasse. O que era? Sim, então, vou falar para vocês como que as coisas aconteceram. Eu, quando estava na 7ª, 8ª série, eu tinha 2 vizinhos que estavam no exército. Eles eram alunos da SpaceX. E aí eu tinha um relacionamento com eles, a gente jogava bola e tal, e de repente eles eram um pouquinho mais velhos que eu e eles foram para a SpaceX. E aí eu também me senti motivado de entrar na vida militar, na SpaceX. E aí eles fizeram, eu morava no interior de São Paulo, faziam um cursinho lá que preparava os alunos assim para essas provas. E no cursinho eu descobri lá, então tinha o Colégio Naval, a SpaceX, a escola, né, do Exército, e a EPICAR. Então na época eu iniciei com a intenção de ir para o Exército. E aí descobri lá que tinha a EPICAR também. Porque assim, eu sempre gostei muito da aviação. Desde pequeno, eu morei em Curitiba, no Tarumã, ali próximo do Bacaxiri. Então, tenho foto minha lá com 7, 8 anos de idade, lá montado nas asas de avião, lá no Aeroclube do Paraná, ali em Curitiba. Que é no Bacaxiri. No Bacaxiri. Então, assim, gostava de aviação, mas achava, assim, ser uma coisa muito distante, assim, né? Eu ser piloto um dia. E aí eu comecei estudando, então, em 81, para fazer a prova da SpaceX. E como as matérias são similares nos concursos, eu falei, eu vou fazer também a da EPICAR. Daí em 81 eu fiz as 2 provas, não passei. Daí em 82 eu fiz de novo as provas, não passei. Daí em 83 eu fiz as provas novamente, e aí eu passei na SpaceX e na EPICAR. E aí eu fiquei naquela assim, né? Porque falei, puxa, acho que eu vou tentar ir para a EPICAR, porque tem aviação, é uma parte bacana, uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu em início de 84 fui então para Barbacena, Minas Gerais, para fazer o segundo, que era na nossa época era o 2º grau, hoje é o ensino médio, né? Então eu já estava indo para o 3º ano do 2º grau, e daí eu tive que voltar no 1º ano, porque lá na EPICAR, na minha época, você tinha que fazer os 3 anos completos para poder ir para academia. Então eu estudei lá em Barbacena, 84, Bom, 85, EPICAR tu já vai ser piloto de alguma coisa, tu vai ser piloto. Não, na EPICAR você não necessariamente vai ser piloto. Você entrou na EPICAR, você vai fazer o 2º grau, e aí ao final do 3º ano da EPICAR você tem que fazer lá as baterias dos exames, lá que o pessoal, a gente chama de CEMAL,
por ter lá o Centro de Medicina Aeroespacial da Força Aérea, né? Que alguns pilotos mais antigos falavam, vou revalidar o meu CEMAL, hoje em dia é o CMA, né? Naquela época o pessoal falava fazer o exame do CEMAL, porque o CEMAL é que dita as normas ali, né, dos parâmetros aí para os exames médicos aí para o pessoal que está na Tinha aviação. quantos anos na época? Eu entrei lá com 15 anos. Logo em seguida eu fiz 16 e aí saí da Epicar ali com 18, né? Daí fui para a AFA, daí aconteceu assim. Aí você passa 3 anos lá na Epicar, que são assim, vou dizer assim, são 3 anos bem puxados, porque você tem uma rotina assim totalmente diferente, né? Eu cheguei lá com 15 anos e aí você assim, aquele choque, né? Porque você chega lá, você 5h40 é alvorada, você levanta, você tem que arrumar sua cama, tudo no padrão bonitinho, fazer barba e tal, uniforme passado na Epicar. Tá. Na Epicar. E você tá lá, a maior parte do pessoal da minha turma é nessa idade, 15, 16 anos, 14. Então, assim, você tá longe da família. Eu morava, nessa época, meus pais moravam em Mafra, aqui em Santa Catarina. Tu é de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, mas estava morando em Mafra. E aí eu vinha para casa assim, no Carnaval, na Páscoa, uma semana em julho, depois em outubro e dezembro. Então assim, você fica afastado da família numa época. Então assim, como eu estava falando, uma grande dificuldade esse choque inicial, assim, você viver longe da família, aquela cobrança de todo dia, aquela rotina. Os estudos são estudos assim, na Epicar é um estudo assim de muito bom, assim, o estudo da Epicar. Sabe aqueles livros de Física 1, Física 2, Física 3? Você, durante os 3 anos lá, você estuda os livros, você estuda o livro da primeira até a última página. Aqueles livros de matemática, você faz os livros do primeiro ao último capítulo. Então, assim, o estudo é bem puxado. Quando eu cheguei lá na Epicar, assim, no começo, eu achei que eu não ia conseguir acompanhar. Porque lá tem, assim, você é média 7 para passar, e você não pode reprovar em mais, você não pode reprovar. E você, no final do ano, você só pode ficar em segunda época em 2 matérias. Então, assim, vamos dizer, o ponto de corte é bem apertado. Mas para tu ir para a AFA, tu é obrigado a passar pela Epicar? Não é obrigado a passar pela Epicar. Assim, quem faz a Epicar, passou no exame médico lá do CEMAL no final do 3º ano, você vai para a Epicar, vai para a AFA. Já assim, qualificado para ser aviador. Aí tem, dependendo das vagas que sobram na turma, tem o concurso que o pessoal faz e entra direto na AFA. Aí a gente tem um jeito assim de chamar, a gente fala que são os PQDs da turma. Porque, por exemplo, a minha turma... Caíram de paraquedas. Caíram de paraquedas na turma. Não quer dizer que era paraquedista. Não é que é paraquedista, mas assim... Exatamente. Depois você usa, assim, praticamente a minha turma. Depois, quando nós nos formamos em dezembro de 90... Você anda aí pelo Brasil hoje e diz, qual é a sua turma? Todo mundo mais ou menos usa a referência da turma de Barbacena. Então você fala, por exemplo, hoje o comandante da aeronáutica, ele é da turma 7,6, mas ele não fez a Epicar. Mas se você perguntar qual é a turma do Brigadeiro Damasceno, o pessoal fala, ele é 7,6. Mas ele entrou na turma dele lá em... Damasceno é o atual ainda, o atual comandante da aeronáutica. Então assim, ele não fez a Epicar, ele é um PQD. Que a gente fala assim, né? O pessoal não gosta muito desse termo, porque assim, a turma... Mas ele é da tua época, não, Damasceno? Não, ele não é da minha época, mas assim, um fato assim, que aconteceu. Quando a minha turma era segundo tenente, nós fizemos o curso de helicóptero em Santos, e então o capitão Damasceno fez curso de helicóptero junto com a minha turma. Ele já voava em Brasília no GTE, e aí o GTE tem os helicópteros lá que atendem a presidência, e na época a nossa turma, nós éramos 20 aspirantes ali, 20 segundo-tenentes que fizeram o curso de helicóptero, e tinham 2 capitães. Um deles era o capitão Damasceno, que na época ninguém sabia que um dia ia ser o comandante da aeronáutica, né? Sim. Então assim, voltando ali, a gente entra eu entrei na Epicar em 84, então a minha turma é a turma 84. Entramos na Epicar em 366. Chegamos na AFA 194. Então assim, por isso que eu falei assim, nesses 3 anos... Não cai muito, não. Proporcionalmente, quase a metade. Quase a metade, né? Quase a metade vai ficando no caminho, assim, por causa da parte disciplinar, da parte de estudos. Tem uns que chegam lá e não gostam da rotina, pedem para ir embora. Imagina. Acho que o que deve mais pegar deve ser o estudo mesmo, né?
Ou não? O estudo, assim, no começo pega bastante, mas a parte da Disciplina também, né? disciplina também pega. Ah, é? Entendeu? Porque, assim, é muita cobrança. Você, como eu falei, você é avaliado, a cama que você arruma, você é avaliado o seu uniforme, você é avaliado a arrumação do seu armário, você é avaliado no desempenho esportivo, você é avaliado, então você está sempre avaliado. Você é avaliado quando você no final de semana sai para passear na cidade, se você dá algum problema, assim, alguma encrenca, se você deu algum problema lá de relacionamento na turma, tudo isso vai sendo avaliado. Então, algumas coisas acabam prejudicando a pessoa na carreira nesse aspecto, né? Tá, e daí quanto tempo foi a Epicar? 3 anos. Aí foi pra AFA imediatamente. Então, daí terminou a Epicar e eu fui pra AFA. Daí minha turma na AFA é a turma 87, né? Tá. 1987. Tá. Daí aí chegamos lá em 194 e daí entraram mais 46 PQDs, no caso, né? Daí Que a é o nossa cara que turma não passou a passou. ter 260 lá na AFA. Entraram 55, acho que entraram. Daí esse pessoal seguimos para o primeiro ano da AFA e segundo ano a minha turma não voou. Aí a minha turma foi voar terceiro e quarto ano. Todos voam? Que Inicialmente todos voam. Daí na minha turma começou a ter umas mudanças na AFA. Inclusive assim, o currículo começou a mudar, que era um currículo misturado assim entre administração e engenharia. Começou a ser um currículo mais voltado para administração, tanto que hoje o curso da AFA ele é similar à administração pública. E na época o curso era mais voltado para engenharia. Então teve essa mudança. E aí quando a gente chegou na passagem do segundo para o terceiro ano, uma mudança que teve também que o pessoal pôde optar. Então alguns que já éramos cadetes, alguns cadetes da minha turma fizeram a opção assim, não, eu não quero ser aviador, eu quero ir para intendência, eu quero ir para infantaria. Entendi. Porque assim também, o curso de aviação, ele desliga muita gente. Não tem proficiência, né? Sim, a nossa turma era assim, a gente entrou na academia 260, 214 começaram no voo. Dos 214, 102 se formaram. Tá. Então assim, a navalha vai passando. corre sim. E ele tem escolha, por exemplo, vou para asa fixa, asa rotativa, ou não? É o que tem, tu tem que entrar, como é que mais funciona? ou menos. O curso na academia, todo mundo é feito assim, uma base para você se formar, para que você possa ter a capacidade de ser piloto de caça. O pessoal leva nesse nível assim. É Então, diferente assim, da nossa, que vamos dizer, num aeroclube, numa escola privada, é diferente, então. sim, tem uma diferença bem grande, assim, porque assim, na academia todo mundo entra para fazer o mesmo currículo. Aí o que acontece? Aí vem as dificuldades, porque lá assim, o pré-solo são 12 horas. Então você faz o pré-solo no T-25, são 12 horas, que inclui já algumas manobras, inclui parafuso. O T-25 é um avião que tem trem retrátil, né? Então você tem algumas diferenças. E você faz uma pane com um aerobueiro, já trem fixo, algumas coisas assim que você não se preocupa, né? O T-25, para quem nos escuta e nos vê, né? É aquele que está pendurado lá nos aeromodelos ali, né? Isso, ali na entrada no trevo, ali próximo a Gaspar, Isso, Gaspar ali no Vale. Isso. Aquele é um T-25, aquele é um treinador, né? O Uno 841 que tá ali. Isso. Ele Gosta tá aquele? pendurado. Sim, o primeiro avião que eu fui foi tá aquele na ali. tela, Esse avião que eu solei. O 41 Eu solei no Uno 9, no Uno 857. Eu não sei mais hoje em dia por onde que tá esse avião, mas eu solei no Uno 857. Uno 857. Isso, Uno 857. No dia 2 de maio de 89. Ali, no meio ali. Ó ele aqui, ó. Esse Tá escrito 57 avião aqui. do meu solo aí, ó. Legal. Então, assim, a nossa turma começa a fazer o curso e daí no pré-solo tem bastante gente sendo desligado. Por incrível que pareça, assim, No pré-solo. começa o voo e a turma, né, começamos em 214. Teve uns 4 caras assim que fizeram 3 missões e falaram, não gostei, vou embora. Pediu desligamento e foi embora. Entendeu? Às vezes o cara passou assim 3 anos na Epicar, ralando na academia. Chegou ali, imaginou uma coisa. Chegou ali, foi fazer um voo lá, passou mal, não gostou, achou que, cara, me senti mal. Não é pra mim. Esse negócio de subir e descer, fiquei muito. Não é pro meu. Pegou e foi embora. Então, acontece. Como tem outros que, assim, se sacrificaram, fizeram o máximo para tentar ser aviador e não conseguiram. Depois, fora,
as pessoas vão no aeroclube e depois até conseguem, porque o problema lá na academia é muito pouca hora. Então você vê, com um avião desse ali, você com 12 horas, você ou sai solo ou você vai a conselho. Nossa, é 18, né? É. Nossa, é 18. 18ª já é só. 18. Você vai a conselho lá na academia. Daí lá no conselho eles analisam lá E foi o avião mais crítico, né? como é a vida do Trem. como é a vida do cadete. Aí esse cadete é um cadete esforçado, tem excelentes notas, tem não sei o quê. Daí o conselho lá na academia, que participa o brigadeiro, os comandantes de esquadrão, de divisões de ensino técnico e tal. Aí eles, então vamos dar uma chance pro nosso amigo aqui, vamos dar mais 2 horas de voo para ele tentar. Daí ele vai lá, né? Algumas vezes acontece assim. Eu já participei de conselho lá, porque depois eu fui instrutor, então eu participava do conselho lá. O pessoal fala assim: você tá com uma dificuldade ali na arremetida. Aí o cara às vezes chega até assim e fala assim: com qual instrutor você gostaria de voar? Daí o cara assim: eu gostaria de voar com o Sérgio. Aí, então tá bom, então você vai fazer uma missão com o Sérgio e daí na outra missão você vai fazer um outro cheque. Com outro checador. Então, assim, algumas pessoas conseguem ter uma chance assim. Agora, se o cara chega lá, vai a conselho na academia, e chega lá, o cara, já tem 18 dias de cadeia na ficha, não sei o quê, segunda época nas matérias, esse às vezes já corta ali, né? Não é que já corta ali, o cara já vem queimando, vamos dizer, Sim. cartuchos antes. Então, Sim. assim, você tudo, por isso que eu falei, desde a hora que você acorda lá, arruma sua cama, veste seu uniforme, você está sendo avaliado. Um dia isso vai poder te favorecer em alguma coisa, sim, vai contar ali na sua, entendeu? Eu na academia lá tomei uma peia, a gente fala uma peia, uma época chamava ficha rosa, porque a ficha de voo ela é de papel branco. Então no passado, quando você reprovava, essa ficha era feita num papel que era um tom assim meio cor-de-rosa. Então o pessoal ainda falava, hoje. Era uma ficha rosa. Nossa, então aqui. você, em cada fase do voo lá, por exemplo, no pré-solo, você pode tomar 3 peias, 3 fichas rosa. Aí se você tomar as 3, como eu falei, você vai a conselho e você tem grande chance de ser desligado até. Entendi. Então assim, eu tomei uma ficha rosa lá, uma peia na missão 9, que é uma missão só de pouso. Oxi. Você fica fazendo toque arremetida lá. Então eu tomei uma peia na missão, daí que eu repeti a missão e daí passei e fui embora. Depois fiz o cheque e tal. E quanto tempo vamos dizer, o solo, ok? E depois até fazer o cheque com o T-25? Quanto tempo? Como o cheque? O cheque para tu ter a licença, de piloto privado. Quantas horas totais? Não, aí assim, você faz o pré-solo, 12 horas, e você faz um voo solo. Tá. Daí em seguida você começa, tem a fase de voo de aproximação. Então faz assim, o pessoal fala aquela cobrinha, são geralmente 6, 7 aeronaves no circuito de tráfego, e daí faz as aproximações de 90 graus, de 180, um pouco mais alto, né? Você vem, reduz o motor, daí você entra naquele planeio para vir para a cabeceira, para ir aprendendo a pegar o jeito de chegar na pista, né? Então tem a fase de aproximação. Então daí a fase de aproximação você faz mais 2 missões e mais um solo. E daí em seguida você começa a manobras e acrobacias, que é outra fase, que a gente chama MAC. Manobras e acrobacias, acho que são 14 missões. Aí você faz lá 2 ou 3 missões duplo, daí faz um solo. Daí faz mais 2 ou 3 duplos, outro solo. E aí você vai fazer a fase de manobras e acrobacias, no T-25. E aí terminou essa fase aí, você já vai estar ali perto de umas 28, 30 horas de voo. Aí você vai começar o voo de formatura com 2 aviões. Daí já dentro das 27 aí? Sim, daí é outra fase que pega muita gente no voo. É rápido o troço. Então assim, você às vezes vai ali, sola, pega o jeitão ali, pousa, sabe arremeter e tal, aí começa a fazer as acrobacias. Tem algumas pessoas que não passam na fase de acrobacia, né? Aquele negócio de achar o horizonte, nivelar a asa, essas coisas assim, que embora às vezes parece fácil, mas chega na hora lá, a pessoa tem algumas dificuldades. Então, é aquele negócio assim, o currículo, a quantidade de voos é pequena. Então, ou você aprende, ou você vai ficando para trás. É curto mesmo, é bem curto, então, mais curto do que aqui. Sim, e daí tem assim, eu não sei como é que está funcionando aqui com vocês lá, tem aquelas coisas assim, tem voos que você faz, eu chamava lá o nível percepção. Eu vou lá e faço um looping e mostro para você, o looping faz assim. Não, você aqui não faz. Percebeu? Percebeu. Então você atingiu o nível da missão.
Na outra, você tem a resposta orientada. O instrutor vai lá e fala, ó, agora você faz assim, agora você puxa assim, olha a asa, olha a bolinha, olha não sei o que, olha lá em cima, olha o gesímetro ali, para ficar ali perto de 3G e tal, e aí você vai, daí é a sua resposta orientada. Na outra é a resposta mecânica. Então, você faz, pode errar, mas tem que se corrigir, e depois já é o proficiente, que você tem que chegar lá e fazer o looping sozinho. Então, essas coisas que o currículo ele é bem assim apertado e é bem rigoroso nesses aspectos. Daí você aprendeu lá 3, 4 manobras, já vem mais 2, 3 novas, e vai evoluindo. Um piloto normal que hoje voa a esquadrilha, vamos dizer, dentro da esquadrilha da fumaça, né? Ele passou por isso. Sim, exatamente como tu passou. Sim, exatamente. Isso, a gente fez o mesmo curso. Tá. Aí depois você faz a parte, vai fazer o voo de formatura, estava falando. O voo de formatura é outra dificuldade, né? Porque assim, você começa ali a voar na ala de T-25, aí você tem lá, nas 2, 3 primeiras missões, você às vezes não consegue nem parar na posição ali. E daí já começa a fazer perna de 8. Isso. Então, assim, no T-25 vai até o perna de 8, 90 graus, que a gente fala. Então, o pessoal, é isso que é o... Mas tem o voo na ala, tem ataque 2, tem cobrinha. Então, tem assim, são essas manobras que o cara tem que fazer e acompanhar. Aí, feita essa fase de formatura, tem uma fase lá de navegação. Faz ali, né, navegação. Faz lá, vai a algumas cidades, tem uma navegação que você pernoita fora, ou em Barbacena, ou em Belo Horizonte, faz um circuito ali de 5, 6 horas de voo e volta para academia. E isso é o curso que é feito no T-25. E você acaba o curso do T-25 ali perto de umas 70 horas de voo. Ah, tá. Pô, mas também tem acrobacia, tem tudo, né? Então tem bastante... Ô, Guilherme, mas um exemplo assim, o cara reprova na 3, daí depois reprova na 15, depois reprova na 20, daí lá no final vai reprovar a 4ª vez? Se naquela fase você pode ter 3... são fases, então. Depende da fase. Por exemplo, o pré-solo são 3 vezes que você reprova. Entendi. Acrobacias que são 2, né? Assim, eu não sei hoje, porque eu passei lá há muito tempo já, né? Então, assim, cada fase de voo tem um número de voos deficientes que você pode ter. Se você atingir aquele na fase, você pode aconselhar. E no curso inteiro, também você tem um total, acho que são 5. Então, se você tomou 2 lá no pré-solo, uma em MAC, a outra e outra em formatura, de repente você chega lá na fase de navegação, você tomou mais uma, você vai a conselho. Para ver se continua ou não. Então, sim, você vai sendo assim, por isso que eu falo assim, você vai sendo avaliado a carreira toda, né? Mas, por exemplo, daí deu as tuas 70 horas. Deu ali as 70 daí horas. Você acaba o curso do segundo EIA, o segundo esquadrão de instrução aérea. No caso da minha turma, a gente fez isso em 89. Daí no ano de 90 nós fomos voar o Tucano. Deu o T-27. O T-27. E daí daí no T-27... É aquele laranjado, né? É o branco e laranja, assim, né? No T-27, acho que se não me engano, eu fiz 116 horas de voo no meu curso. Aí começa de novo. Aí daí o pré-solo no T-27 já não são 12 missões, são 7. Curta mais então ainda. Já é mais curto. Aí já tem outras coisas. Só que daí quando chega em formatura, daí você já faz looping, barril, tunou na ala, daí voa 4 aviões. Tudo isso aí, eu pensei, assim, eu sou leigo nisso, né? Eu pensei que era uma coisa lá dentro que diz, não, agora você vai voar a ala e vai voar a acrobacia. Não, quer dizer, todos os pilotos passam por isso. Todo mundo faz o mesmo curso. Olha só. O que acontece é assim, ó, como chega nessa época assim, maio, junho, lá na academia em Pirassununga também tem mau tempo, então a turma, eles dividem assim, a gente faz o pré-solo, faz manobras e acrobacias. Tá. E aí chega mais ou menos ali em maio, junho, parte da turma vai voar formatura e outra parte vai voar instrumento. Então tem gente que voa instrumento sem nem ter voado formatura e vice-versa. Então no caso assim, eu fiz primeiro formatura para depois voar instrumento. No terceiro ano, no T-25 eu era assim meio atrasado no voo. No primeiro EIA eu era meio adiantado no voo. Então assim, quando começou a época da divisão lá, eu já tinha acabado manobras e acrobacia, já comecei a fazer formatura. Então assim, só que daí a formatura já é mais puxado que a do T-25, porque assim, o T-27 é um avião mais veloz. E você já faz as acrobacias na ala, né? Então, looping, barril, trevo, você já é outro nível, né? Daí já tem cobrinha show, já tem umas manobras diferentes, assim, né?
E para eles tirar esses pilotos, eu estou até falando da Escolha da Fumaça, que é o que mais o nosso pessoal sabe. Vamos chegar lá. Para entender, né, como é que ele chega. Porque então, assim, eu sou amigo do Hélio, estou sempre com ele, mas para mim é novidade estar se contando, não imaginava que era assim. Então, aí a gente tá lá, a gente é cadete do 4º ano, você vai fazendo lá. Você faz a fase de formatura, que nem eu fiz voo de formatura que a gente fala, né? 2 aviões, e depois no final faz 4 missões de 4 aviões. Você tem assim, o líder é sempre um oficial, o aviador já é um instrutor. E daí o 3 também é um instrutor. E daí o 2 e o 4 são cadetes. Então você faz 4 missões voando 4 aviões. 2 de número 2, 2 de número 4. Então você faz esses voos aí. Que o 4 é o ferrolho, né? Eu ia dizer, quem é o ferrolho? Seria o ferrolho. Eles chamam de ferrolho ali, que vai atrás, mas é o 4 vai ali na posição ali. É o que acaba ficando naquela posição enfiada atrás ali dos 3, né? Embaixo do líder ali. Isso. Aí assim, aí você acabou a fase de formatura, vem a fase de instrumento. E daí já é uma fase diferente, porque no T25 você não voa instrumento. Daí no T27 você vai voar instrumento. E aí assim, hoje em dia o T27 está sendo modernizado. Está tendo painel Garmin, essas coisas. Já tem? Já tem alguns lá que já tem. Agora na minha época era tudo ali no pau e bola, ADF, VOR, barrinha, essas coisas assim, né? Então assim, hoje em dia, vamos dizer assim, os recursos estão melhores, mas naquela época era mais acender luzinha de marcador externo, acender luzinha de marcador médio, aquelas coisas que eles faziam LS, barrinha espirrando, ficar mudando frequência em rádio. Então assim, aí a gente fazia os voos de instrumento ali, né? Faz os instrumentos básicos ali, depois começa a fazer ADF, VOR, fazia NDB. Então na tua época não pegasse Paulistinha, nada, porque chegou a ter, né? A Força Aérea chegou a ter, né? Paulistinha, tinha o Regente, né? Que é o Regente, né? Não sei se é um 782, acho que o Regente é um tipo 182, assim, com um motor um pouquinho mais, um motor um pouquinho melhor aí que os 172, assim, né? Algumas unidades tinham. Não, a Força Aérea tinha, mas na academia não se voa esse avião. Voa o T-25 e o T-27. 25 para cima. Então, aí daí assim... Também não. Então, para te dar uma sequência ali, você lá no 3º ano voa o T-25, no 4º ano voa o T-27, daí chega no final, faz as viagens. Aí, por exemplo, eu fiz, minha viagem de instrução. Assim, que eu me lembro até hoje mais ou menos. Tem o Gresco, foi comandante da Fumaça. Ele era o comandante da minha esquadrilha na época, então eu viajei com ele. Fizemos uma viagem, quase a viagem toda dentro da camada, instrumento, com chuva, mau tempo. A gente fez, era Pirassununga, Bauru, Londrina, Curitiba, Floripa, Canoas, Santa Maria. E daí voltou para Curitiba, pernoitou. Daí no outro dia fizemos Foz do Iguaçu, Campinas, Pirassununga. Então fizemos esse circuito aí, quase o voo, quase tudo instrumento real. Então foi uma missão assim que eu me lembro até hoje dos detalhes, porque foi um troço assim bem diferente assim para mim. Foi um troço assim, não digo que foi assustador assim, mas foi uma experiência assim, né? Você, cara, chacoalhava dentro do avião ali, o painel e tudo pulando ali, você dentro de CB e tal, porque o T-27 não tem radar, né? Sim. Nem Storm Scope, nada. Então você vai ali no amarelo, você vermelho, voa geralmente o T-27 assim, nível 150, 160 por causa do oxigênio. Aí, a mau tempo, você tenta descer ali por 90, 100, onde tem a pauleira um pouco mais tranquila. Então, assim, foi uma experiência que eu aprendi bastante coisa na minha viagem de instrução. E aí você acaba, então, o curso do T-27, e aí se você sair da Força Aérea nesse momento, você está praticamente com um PC. Né, o PC e o IFR, pelo currículo que você cumpre na academia. A carteira que você tem lá é a mesma nossa? Ou é uma carteira militar? A gente não tem carteira, assim. Você tem as tuas horas lá, né? Aí o que acontece? Daí você tem as suas horas. Se você quiser pedir desligamento da Força Aérea, enquanto você ainda é cadete ou aspirante, você pode pedir o desligamento. Você vai lá... Só que não vale nada aqui fora. Não, vale. Vale. Aí você traz as suas horas, você traz as suas horas e convalida na ANAC, na época no DAC, e tira lá eles vão te dar o PC pelas horas que você tem. Entendi. Equivale a um PC. Então, você sai da academia praticamente PC. Tá. Piloto comercial ali com as horas que você tem. Entendi. Você já tem ali mais de 30 horas de militar, lá dentro não tem uma carteira, então? Não. No militar não tem? Não.
Sabia dessa, Zé? Tem as marcas, assim, a gente tem não sei se vocês foram militar, tem lá o boletim diário na unidade. Então você concluiu o curso lá de instrutor na aeronave T-27, sai lá no boletim. O Andrei concluiu o curso de instrutor T-27, então é uma coisa que você guarda. O dia que você quiser tirar sua carteira no DAC, você vai lá, pega as cópias dos boletins. Entendi. Tem lá, ó, aqui eu fui instrutor, aqui isso, aqui eu fiz como se fosse cartão de voo por instrumento, ó, aqui foi concessão do cartão de voo por instrumento. Então você mostra que você fez as marcas ali, que você tem essas marcas assim, né? Legal. Depois do T-27? Então, aí acaba o curso do T-27, quarto ano na academia. Quando acaba assim, você ainda não sabe para qual aviação. Tem gente assim, o cara... Tu não pode escolher ainda, né? Ainda não pode escolher. Tá. Você quer ir para caça, ou eu queria ir para o helicóptero e tal, você já tem o seu gosto assim. Daí a gente sai os aspirantes, então vão todos para Natal, os aviadores. Aí a gente vai para Natal, chega lá em Natal no outro ano, nos 2 primeiros meses você faz o curso de tática aérea, é só aula o dia inteiro, e daí mais ou menos só aula teórica. Concentrado? Só um curso concentrado, assim, né? São esses cursos assim de... o que eu vou dizer para você, assim... Como que a Força Aérea funciona, porque assim, na academia você tá ali para aprender a voar. Então você não sabe nem o nome das unidades da Força Aérea. Vai saber a instituição. Você não sabe como é que a instituição funciona, como que seria num conflito armado, como é que é, como que os países fazem, como que você monta uma missão de apoio para fazer um resgate, como que você monta uma missão de ataque, o que envolve a logística, daí essas coisas você aprende no curso de tática aérea. Legal. Aí depois o curso de tática aérea acaba ali mais ou menos perto da Páscoa. E aí, então, o pessoal é dividido nas aviações. E daí, quando você terminou o curso lá na academia, eles fazem um conselho daqueles que eu comentei com você, que às vezes o cadete que está mal, ele vai a conselho, a academia faz um conselho, e ela indica lá, o Sérgio tem condições de seguir para aviação de caça. O Andrei tem condições também. Ele não tem condições. O outro vai para demonstração, sim. É ali? Ali ainda não. A fumaça ainda não. Então, assim, aí você sai da academia, você sai com uma indicação lá, que você tem um parecer favorável aí para aviação de caça. Depois, quando chega lá em Natal, o esquadrão lá, o 2º do 5º, que hoje em dia voa o A29, né? Na minha época era o Chavante. Aí lá o esquadrão faz um outro conselho, e aí pega lá os aspirantes, eles fazem uma opção lá. Você tá lá no auditório, lá, sua turma lá em 100 e tantos, aí um por um levanta. Eu quero... Primeira opção, aviação de helicóptero. Segunda, aviação de caça. Terceiro, transporte. Daí agora é a sua vez. Você levanta lá e diz manifesta a sua vontade. Aí depois eles fazem lá uma bola, como é que fala lá? Uma bola preta. Uma bola preta lá e, então vão para aviação de caça. Fulano. Vão para o helicóptero. Esse. Esse aqui vão para o transporte. Então, assim, é feita a divisão. Daí, então, os aspirantes vão fazer cursos diferentes. E ali foi a tua escolha? Sim, ali a minha escolha foi para ir para o helicóptero. Aí eu fiz assim, no primeiro semestre, lá até mais ou menos agosto, daí da Páscoa até agosto, eu vou o Tucano armado. Então, a gente fazia as missões lá, porque eu já voava o Tucano. Então, voava o Tucano, ia para o stand de tiro em Macharanguape, que fica ali uns 18 minutos de voo de Natal. Real mesmo? Sim, real. Daí você vai para o stand, geralmente 3 ou 4 aviões, e vai lá fazer tiro terrestre, bombardeio picado, bombardeio nivelado, faz legal, né? O emprego da aeronave, né? Como é que ela faz o mergulho e tal, aí tem os enquadramentos lá para você fazer lançamento de foguete, cada um tem um tipo de ataque que você usa, né? Daí você faz esse curso lá, mais ou menos umas 45 horas de voo, e daí no segundo semestre, lá funcionava assim, né? Em 91, eu vim para Santos fazer o curso de helicóptero. E os caras da minha turma continuaram lá em Natal. Parte da turma voando Bandeirante e outra parte voando o Chavante na época, né? Quantos vieram para o helicóptero? Curiosidade. 20. De todos aqueles, só 20? Dos eram 102, mas tinha 2 panamenhos na turma, né? Tá, mas vamos lá. Tu não tinha experiência nenhuma no helicóptero, nunca tinha voado, e por que tu falou assim, não, agora não quero mais avião? Por experiência? O que foi a tua... Porque eu sempre gostei, sempre tive assim um gosto assim de ver o helicóptero, né? Por exemplo, em 83, como eu falei, eu morava aqui em Mafra. Tu tinha começado tudo zero, né? Em 83 eu morava em Mafra.
teve aquela grande enchente aqui em Santa Catarina em 83. Tá. Aí lá em Mafra tem o quartel do Exército, lá o 5º RCC. E daí na enchente, cara, todo dia vinham os helicópteros aqui. Na época eu não sei direito, mas devia ser os do 5º do 8º. Vinham os agazão lá, pousavam lá em Rio Negro, traziam mantimento, levavam o cara embora, não sei o quê. Então, cara, eu ia lá, saía de Mafra, ia para Rio Negro de bicicleta, a gente ia pela linha do trem, que a linha do trem ficou fora da inundação, né? Ia lá para Rio Negro, para ver lá os helicópteros que pousavam lá e tal. Então, assim, eu sempre achava... Tinha marcado, né? Tinha esse desejo. Ficou marcado para Sim, ficou uma coisa marcada, assim, fala, puxa, vi aqueles helicópteros ali, eu falei, cara... Que legal. E como é que daí começou? Daí fosse tudo de novo, começou do zero. Sim, daí você vem para Santos e vai fazer o curso de helicóptero. Daí já começa assim, porque daí já tem teoria de voo, outras coisas do helicóptero que são diferentes do avião, né? Sim. E aí a gente fez as aulas de teoria de voo, regulamentos, que tem algumas coisas que são diferentes ali pro helicóptero, e começou o curso no Esquilo. Fez lá o Ground School e fizemos lá... Pô, começar no Esquilo já. 35 horas no Esquilo. Isso, vamos no Esquilo. Assim, a mesma coisa. Pré-solo... 35 horas. 35 horas. Pré-solo, daí fez algumas missões ali assim para fazer rapel, carga externa, guincho, algumas missões básicas assim. Começa do faz zero. uma navegação e até um voozinho de formatura ali, mais ou menos ali. Esse já não é um voo assim tão cobrado, mas fazia um voozinho de formatura. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tu começasse na aviação, asa fixa, voasse um grande período ali. Qual foi assim a chave ali do helicóptero voando? Tu sentiu estranho na tua cabeça? Teve que resetar tudo? Ajudou? Piorou? O que tu... Quando tu pegasse Assim, a primeira vez, assim, o que tu... Ou tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Coisas assim, você se sente mais ou menos tranquilo no fato assim, de estar voando, quando precisa, por exemplo, falar no rádio, essas coisas, você já tem um hábito. Agora, o voo no início do helicóptero, você é meio complicado. Principalmente o pessoal brifa muito, já teve alguns acidentes graves lá em Santos, assim, você está num pairado, quando o helicóptero afunda, o piloto do avião, quando você está ali no palier próximo do pouso, você tem um instinto assim de puxar um manche. No helicóptero você puxa o cíclico, o helicóptero vai para trás. Sim. Então o que acontece? Na hora que o helicóptero desce, você ainda puxa ele para trás, aí você tem que abaixar a cauda. Perigoso bater a cauda. Sim. Na época do H-13 eles tiveram acidentes bem graves lá em Santos, assim, porque o helicóptero afundava e o aluno queria subir o helicóptero no cíclico, né? Que não é ali. Mas é assim. Ele batia a hélice. Chegou a bater a hélice? Você bate a cauda. Bate a cauda. Que aí você tá assim, você tá com a cauda, você tá afundando e ainda você puxa para trás e ele ainda baixa mais a cauda. E a cauda toca no chão e ele pode capotar para trás. O helicóptero aqui não é o primário para subir e descer, é aqui. Entendeu? É no coletivo, você tem que ir quando você não afunda, é aqui. Vou subir, não é aqui, ó. E no avião você tem esse instinto. O avião afundou, você quer dar uma cabrada. Você quer dar uma cabrada. No helicóptero você tem que calçar no coletivo. Sim. Mas isso aí assim, vamos dizer, foi o que tu mais estranhou, assim? É o que você no início assim. E o pedal, né, um pouquinho ali, porque e o delay também, né? Tem um delayzinho. Sim, né? O pedal é aquela, e o esquilo é um helicóptero muito nervoso. Então, e assim, você tá voando, você voa helicóptero, você sabe como é que é. Não é muito assim aquela coisa, tipo, tem avião que você fala assim, quando você vai iniciar a decolagem, você dá motor, você calça o pé direito. Isso. O cara dá um pezão lá e funciona, ele acerta a reta e vai embora. No helicóptero, cara, dependendo do peso, do vento, da temperatura, tem dia que você dá tem um centímetro de pedal, tem dia que você tá 5 centímetros de pedal, então assim, é muito no sentimento ali. Então, aí se você dá uma afundadinha e você dá um coletivo, você vai ter que usar mais o pedal ainda. Peso, então, né? Assim, você está com peso atrás e sim, assim, então, peso na tudo frente. Tudo isso, no início, você se peso bate lateral, um pouco ali, entendeu? Né? Muda bastante. E aí você tem que fazer aqueles exercícios lá de quadrado, quadrado proa variável, não sei o quê. Então isso aí começa, né, no início ali, você sai da missão assim, o troço é suave. Mas já no esquilo, cara, fazendo isso aí? Sim, a gente começa no esquilo lá. Aí você faz eu fiz o curso do esquilo. Nunca voou, né? Caro, né, cara? Caro, eu sei que é. Lógico, o cara que voa esquilo vai voar tudo. Mas assim, é caro, né? Porque a própria Força Aérea comprar lá Robson 22 e dá pra turma voar, um exemplo, né? É, que o esquilo, assim, lá em Santos tinha unidade, que a unidade também, assim, ela fazia instrução, mas fazia outras coisas também, né? Então, com o mesmo helicóptero. Ela participa de missões de resgate, ela participa de transporte, algumas coisas assim que precisa fazer, usa o helicóptero, né? Então,
Então, assim, o helicóptero não é usado única e exclusivamente para instrução. Então, o esquilo é o que foi padronizado na época, como há uns anos atrás era o H-13, que o pessoal fala que era o sapão, Bell 47, que era, né? Aquela, o bolha que eles falavam. Sim. Era o bolha. Depois o bolha saiu e entrou o esquilo no lugar. Na época foi comprado, acho que eles compraram uns 40, 50 esquilos aí para a Força Aérea. Santos é uma das unidades que tinha o esquilo. Recife também tinha esquilo monoturbina. Tu fosse morar em Santos, então? Daí eu passei 4 meses em Santos fazendo o curso. Tá. Aí depois do curso, a gente volta para Natal. Daí no final do ano lá de 91, na época, né, o ano que a gente passa em Natal, tem uma manobra grande lá. Daí eles dividem, fazem uma divisão lá como se fosse 2 países em guerra. E aí as 3 aviações, hoje em dia são 4, né, que eles têm reconhecimento e patrulha lá. Então as 3 aviações fazem uma operação lá, assim, tipo, um país está invadindo o outro, daí a gente tem que ir lá, você está lá durante o dia, o cara fala assim, ó, o piloto ejetou lá num lugar lá, tem que buscar o piloto agora, tem que montar, então você corre lá, monta lá, como é que é a navegação, não, por aqui não pode passar, aqui tem uma artilharia antiaérea, ali tem não sei o que, então você tem que fazer uma navegação lá, um zigue-zague e tal, para chegar num ponto, daí você vai, quando você pousa lá, tem 2 ou 3 carinhas lá que você embarca no helicóptero e traz eles de volta para a base, entendeu? Aí então assim, né, é feita uma operação, daí tem, às vezes você está voltando, tem T-27 que vem te interceptar, então assim, fazem uma manobra assim lá, meio rápida assim, umas 2 semanas, que é o encerramento do curso lá de tática aérea, tudo junto lá, né? E daí você no final do ano, o pessoal senta lá e vê conforme as notas do pessoal, as vagas, aí divide para onde é que vai servir, né? Por exemplo, na minha época o helicóptero tinha Santa Maria, Campo Grande, Recife, Belém e Manaus. Daí você senta lá, os 20, tem as vagas lá, você não sabe quantas vagas vão ter. Daí no dia lá você descobriu que tem 3 vagas em Santa Maria. Aí pega lá nota mais alta com mais baixo. Eles que te enviam. Você faz a escolha. Então assim, a gente fala do mais antigo, né? Quem tem notas mais altas é o mais antigo, quem tem notas mais baixas é o mais moderno. Então você segue essa ordem. Você é o mais antigo. Aí tem as vagas, para onde você quer ir? Daí o cara olha lá. Assim, tu escolhe. Eu quero ir para tal unidade. Tu fosse para onde? Eu fui para Belém. Sobrou Belém para mim. Entendi. Eu tinha as minhas, quando chegou a minha vez de escolher, tinha Belém e Manaus. Aí eu escolhi para Belém. Foi assim, uma escolha aí já era piloto de helicóptero, já foi pro helicóptero, não vão mais asa fixa. Daí por acaso o que aconteceu assim? Em Belém tinha uma particularidade. Belém só tinha helicóptero. Eu fui para o 1º do 8º. Então o 1º do 8º só tinha helicóptero. Foi uma coisa muito boa que aconteceu assim, porque, por exemplo, em Recife, o 2º do 8º tinha o helicóptero e tinha o T-25. Santa Maria tinha o H1H e tinha o Regente, o L-42 lá. Quem foi para Campo Grande também na época tinha o Bandeirante e o helicóptero. Quem foi para Manaus tinha Sêneca e tinha o helicóptero. E daí em Manaus ainda estava acontecendo assim, estava saindo o Super Puma de Manaus e voltando o H1H. E os esquilos biturbina que ainda tinha em Manaus estavam sendo remanejados para Belém. E Belém só tinha helicóptero. Então eu passei 2 anos e meio em Belém só voando helicóptero. Então foi assim, na época, era aquela época logo depois do Collor, que era uma época que o Brasil também passou um aperto, assim, as unidades voavam muito pouco. Então, assim, os amigos da minha turma, nas unidades estavam voando 40, 50 horas por ano. O pessoal que voava Bandeirante, o pessoal que, né, estava voando pouco. E a gente lá em Belém voava 150 horas no ano. Então, assim, perto dos outros a gente voou muito. O pessoal lá em Belém tinha unidade de patrulha também. Daí o pessoal da minha turma, assim, ia fazer uma missão de patrulha, o cara saía, fazia 5, 6 horas de voo em alto mar, voltava e fazia um pouso. E a gente no helicóptero fazia as missões, né? No helicóptero você pousa, decola, pousa de novo, pousa numa clareira. Daí a gente na época, uma outra coisa que foi bacana lá na nossa unidade, lá que a gente fazia missão com a Fundação Nacional de Saúde, lá na área Yanomami. Então eu tive a oportunidade de conhecer lá praticamente toda a área Yanomami. Lá tem Morro do Cap, vários lugares assim que o pessoal, os garimpeiros falam muito desses lugares lá, a gente conhecia tudo lá.
Pista do Lauro, Chiriana, Xirimifique. Então, vários lugares lá que a gente fazia as missões com o pessoal da Fundação Nacional de Saúde. Era a época que tinha o cólera, lembra que o pessoal morria de cólera? Então, a Fundação Nacional de Saúde... Como é que é? O FUNAI, né? Não, era a Fundação Nacional de Saúde. Tá. A gente voava com o pessoal da Fundação Nacional de Saúde. Então, eles... precisamos ir nessa aldeia lá. A gente ia lá, levava eles, voltava para Surucucu. Ficávamos baseados em Surucucu. Aí, dali 3 dias, aí pegava o pessoal de uma aldeia, levava para outra. Pegava do outra aldeia. Então, assim, a gente voava... E era tudo os biturbina já? Daí, eu lá em Belém, o esquadrão era o esquilo biturbina. Biturbina. Pô, legal. E aí, esse tempo todo, Hélio, fizesse aqui e até que tempo que tu ficasse? Porque depois, pelo que tu estás falando, só ficava no helicóptero mesmo, né? Então, aí eu fiquei no helicóptero. Lá em Belém, eu fiquei praticamente 3 anos voando só helicóptero. E aí apareceu uma oportunidade, assim, não é que apareceu uma oportunidade, eu corri atrás. Porque algumas unidades da Força Aérea são obrigadas a mandar os oficiais aviadores servir na AFA para ser instrutor. Então eu morava em Belém. Belém na época não tinha nem shopping center quando eu morei lá. Caraca. Era um lugar assim, você morava, como falei, na época era uma época do aperto. 4 horas da tarde. Você passava o ano ajuntando o salário para chegar em dezembro conseguir comprar uma passagem de Transbrasil para vir para o Sul passar o Natal com a família. Então você vinha aqui, gastava o que você economizava o ano inteiro de passagem para vir para o Sul e voltar. E aí o que aconteceu? Tinha outro cara da minha turma que servia em Recife, no ETA 2, lá voava Bandeirante. E ele foi um dos escalados para ser instrutor na academia e ele não queria ir para academia. Daí eu troquei e fui no lugar dele. Daí eu saí de Belém e vim para a AFA. Daí cheguei na AFA, comecei a dar instrução de voo, né, lá no 2º EIA, inicialmente, e a academia também tinha um esquilo. E daí eu continuei voando esquilo. A academia, assim, vai começar o voo de instrução de manhã, a primeira coisa que tem que ver lá é se o esquilo está pronto. Porque são vários aviões voando, o pessoal ejeta, pousa fora, acontece lá as emergências, então tem que ter o esquilo pronto ali para dar o apoio. E aí, na época, nós éramos 11 oficiais, eram 142 instrutores na academia, do brigadeiro até o tenente mais moderno. E daí 11 eram pilotos de helicóptero que voavam, a gente revezava na escala do helicóptero. Então tinha oportunidade de quase toda semana estar fazendo um voozinho ali de 20 minutos, 30 minutos, ou quando tinha algum acionamento, alguma coisa assim. Então nos 4 anos que eu fui instrutor na AFA, eu consegui assim voar o T-25, o T-27 e o esquilo. E depois esse ponto, isso foi já em que ano, mais ou menos? Então, eu fui instrutor na AFA de 94, 5, 6 e 7. Daí nesse tempo lá eu fiz 1.300 horas de instrução. Bom. Continuei voando helicóptero, e aí eu era tenente ainda e consegui uma vaga para vir para Curitiba, que é a minha terra. Sim. E daí eu vim para o Sindact em Curitiba. Sim. Então assim, aí foi Mas voando também? Aqui também, voando em Curitiba? Sim, Curitiba voando. No helicóptero? Não, daí em Curitiba não tinha helicóptero. Curitiba tem um Caravan no Sindact, né? O Sindact tem as unidades espalhadas, né? Os radares, as unidades de transmissão de frequência, tal, pelo Brasil, pelo sul do Brasil inteiro. Então tem um Caravan que dá o apoio, vai para Canguçu, lá perto de Pelotas, vai para Santiago, perto de Santa Maria, ou vai lá para Cascavel, Pousada de Cascavel, que tem os radares lá em Catanduvas. Então você fica voando nessa região, vai para Assis, que tem as unidades de transmissão. Então o pessoal está fazendo as manutenções e o Caravan em Curitiba ele faz esse apoio. Pô, que legal. Dessa parte de manutenção. Daí em Curitiba, eu cheguei em 98. No final de 99, eu fiz o curso de INSPAC. 2 cursos que eu fiz assim em 99 que foram muito bons. Assim, mas quando tu é segurança de voo, tu ainda estava tu estavas ainda na Força Aérea, não? Sim, estava na Força Aérea. Pode? Sim, era capitão. Porque na época era o DAC, né? Porque era o DAC, não era? Não. Então o pessoal que trabalhava no DAC era o pessoal da Força Aérea, né? Só que assim, eu não era do DAC, eu era do DCEA, que na época chamava DEPV. Sim. E aí fiz o curso de INSPAC e algumas horas que eu tinha assim vaga, por exemplo, o cara chegava para mim e falava assim,
domingo tem um voo de cheque lá no Aeroclube em Curitiba, você pode fazer? Eu posso, daí eu ia lá, fazia um voo de cheque lá no Aeroclube. Na outra semana, agora tem um voo aqui, o cara precisa fazer um instrumento aqui, daí podemos fazer hoje à noite, fazia o voo de noite às vezes. E nessa época, só fazendo um parênteses, tu tinha que ter carteira de todos os aviões que faziam... Então, daí assim, você me perguntou lá atrás, então agora vamos responder. Você tem as marcas, tem as aeronaves que você está voando, na Força Aérea, os vários instrumentos e tal. Aí agora, porque assim, já houve uma época que você, mesmo sem ser em SPAC, você chegava lá no DAC e falava assim, ó, eu sou tenente da Força Aérea, eu quero a minha carteira do DAC. Daí o cara pegava as suas horas e te dava a sua carteira lá de piloto comercial, de PP, PC. Tá. Aí houve uma época que estava tendo muita gente saindo da Força Aérea para voar fora. Aí houve uma determinação lá, ninguém mais recebia a carteira de piloto comercial, só recebia o PP, que daí com o PP você não pode trabalhar, né? Então o cara recebia o PP. Tinha lá o multimotor, bandeirante, as aeronaves que você voava na Força Aérea. Só que não era PC. Fazia o similar e você passava a ter um código DAC na época, né? E as suas carteiras, mas você não podia exercer profissão. Daí quando você tirava a licença, daí o DAC te dava a carteira de piloto comercial. Entendi. E quando a gente fazia o curso de INSPAC, também, você vai lá, faz o curso de INSPAC e você agora vai trabalhar na aviação civil, né, como checador. Sim. Aí você também recebe suas carteiras com as marcas que você tem lá. Se você era instrutor, se você voava C-95, se você voava Caravan, na época que tudo era tipo, né? Teve uma época que tudo que era avião que tudo não era tipo. Era tipo. Então tem lá a sua carteira com alguns tipos lá, né? E até que ano que tu ficasse? Até virar coronel. Aonde? Na Força Aérea? Ah, sim, na Força Aérea fiquei até tenente coronel. Isso. Fiz os meus 30 anos. Foi final de 2012. Ah, foi agora então. Agora. Isso. É porque assim, de acordo com a lei lá, até assim, houve uma mudança nas... O pessoal comenta assim, né? Mas houve uma mudança na lei. Se tu quisesse ficar, tu podia ficar, né? Sim, podia ficar. Não é que podia ficar, mais ou menos. É assim, houve uma mudança na lei. Até 99, existia o negócio da licença especial. Então, você, a cada 10 anos de serviço, você tinha 6 meses de licença especial. Se você não tirasse a licença especial, lá no final da carreira, para você ir para a reserva, essa licença especial contava em dobro. Então, foi assim que eu fui para a reserva um pouco antes. Porque eu cheguei lá no final, eu já queria sair assim para voar na aviação civil. Então, eu computei uma licença especial, daí ganhei 1 ano de serviço. Então, em vez de eu ficar até janeiro de 2014, que faria 30 anos a minha turma, eu saí no final de 2012. Praticamente o ano de 2013 eu tirei da licença e mais alguns dias lá de férias, que você, quando não tira férias por alguns motivos, por serviço e tal, também a legislação você conta dobrado na hora de ir para a reserva. Entendi. Então, assim, eu saí ainda tenente-coronel em 2012. E assim, eu iria sair tenente-coronel porque, assim, na Força Aérea, para você ser coronel full, um requisito é fazer a escola de Estado-Maior, que a gente chama ECEMAR. Então, eu fiz as provas de admissão, tudo lá, estava pronto para ir para ECEMAR. Daí, em 2010, eu era chefe do escritório da ANAC em Curitiba. E aí o então, que era o gerente, o Carvalho Neto, pediu para o Brigadeiro Saito, que era o comandante aeronáutico, para adiar a minha ECEMAR. Daí o Brigadeiro Saito concedeu. Então, em 2010, eu adiei a minha ECEMAR para 2011. E daí, quando chegou em 2011, eu já tinha pedido por serviço. Daí eu fui pedir particular, daí eles não deixaram. Mas aí eu desisti de fazer a ECEMAR. Então, como eu desisti do curso, eu não teria o requisito para ser coronel full. Então, por isso que assim, quando eu fechei o meu tempo, eu fui para a reserva e comecei a tentar a vida na aviação civil. Aí, vamos lá, 2012. Daí tu queria ir para a aviação civil, evidentemente, né? E ficasse daí só no helicóptero. Ou chegasse a voar fixa também? Não, cheguei a voar fixa. Porque assim, eu fui em SPAC de 2009, 2009 não, desculpe, de 99 a 2011 eu fui em SPAC. Tá. Eu fiz 2.700 voos de cheque nesse período. Caraca. É cheque. Não digo assim, o que eu vou dizer para você, 2.700 cheques. Tinha voos, você vai fazer um voo de Xingu. Então, na época, você fazia uma ficha do tipo, que era o Embraer 121, e fazia uma ficha de instrumento. Então, eu fiz 2.700 fichas de voo, assim, durante o tempo que eu fui em SPAC, quase 11 anos.
Então, assim, e também tive oportunidades pelo DAC, umas oportunidades boas, assim. Então, pelo DAC eu fiz curso de Bell 407, eu fiz curso de Agusta, aí eu fiz, eu voei, daí eu fiz curso de Citation, fiz curso de DIR 40, foi alguns cursos. Chegasse a voar Citation ali? Não. Sim, voei um pouquinho, fiz umas horas lá de DIR 40, eu voava com o pessoal assim, fazia o curso. Tu voasse para ele sul, não? Não voando para ele sul. Assim, às vezes aparecia oportunidade e o pessoal convidava a gente para voar. Ah, entendi. Eu fiz alguns voos de 206 na Ilha Sul, por exemplo. Às vezes eu estava ali em Curitiba e aí o cara falou, o helicóptero vai a Paranaguá, assim, tá sem passageiro, você não quer aproveitar e fazer um voo? Tá bom, eu ia lá, voava com outro piloto da Ilha Sul, fazia um voozinho, ia para Paranaguá, voltava de jet. Assim também fiz alguns voos de Xingu. Em Curitiba tinha um malote lá do pessoal do táxi aéreo Vaz. Sim. Então o táxi aéreo Vaz tinha Xingu. Então eu tive a oportunidade, fiz ground school com eles, depois fiz os voos em rota, Quem trabalhou lá foi o Plug, né? Não lembro. O Plug trabalhou lá. Também aluno que hoje voa na Gol, que é de Blumenau, também trabalhou lá. Sim, Conhece ele? não me lembro dele, mas tinha um monte de gente lá, os meninos lá que a gente voou junto lá na Vaz, hoje estão tudo aí voando no 777 da TAM, tudo internacional tudo aí. Internacional, isso aí. Sim. Ele voou. Então, eu tive a oportunidade, voei praticamente 1 ano e meio com o pessoal ali na Vaz. Então, às vezes, assim, dependendo da minha rotina no Sindacta, vamos supor, hoje é uma quinta-feira. Amanhã eu não tenho o que fazer e tal, assim, a rotina tá boa, amanhã não tem expediente, eu ia lá, amanhã eu consigo fazer, amanhã tá bom, faz aí um Curitiba, Foz, Maringá, Curitiba, não sei o que, daí ia lá, fazia um circuito com eles lá. E hoje tu tá e aí eu cheguei assim, a ter a possibilidade, e daí assim, eu tava no Sindacta. Então, quando você está no Sindacta, você está atrelado ao DCEA. E aí, o DAC é outro comando. Aí, os INSPACs do DAC, que ficavam voando algum tempo, eles chegavam a fazer curso nas empresas grandes. Então, o pessoal geralmente fazia curso ou do Fokker 100, depois entrou o 320 na TAM, ou o 737, faziam na Varig ou na Rio Sul. Sim. Eu, como era do Sindacta, eu estava quase matriculado para fazer curso do DC-8 na Beta. Mas eu não queria voar um DC-8, eu queria voar um avião mais moderno. Aí o pessoal na época tinha lá um coronel muito bacana, lá o coronel Vladimir, ele falou, Tchê, você para voar um avião desse, você tem que vir pro DAC. Eu falei, então vou correr atrás e ir pro DAC. E aí eu estava em Curitiba no Sindacta, era capitão, e o comandante falou assim, cara, eu não posso abrir mão de você. Você é chefe controlador na defesa aérea, você é segurança de voo, você trabalha em várias funções aqui, cuidava das EPTAs aí do interior, tudo. Falou, eu não posso abrir mão de você. Então tá bom, continuei em Curitiba. Daí quando eu fui promovido a major, daí eu fui lá conversar com o brigadeiro Aquino, hoje ele é ministro do STM. Daí eu falei, brigadeiro, agora eu fui promovido. Ele falou, não, agora você é major, não vou mais te segurar. O que você conseguir de transferência, você vai embora. E daí eu fui parar no Serac 2. E quando eu cheguei no Serac 2, aí a escala do DAC já me mudou de grupo. Daí eu entrei na escala dos aviões melhores ali, né? E aí, só que naquela época, o que aconteceu? Em 2005, quando eu cheguei lá, saiu a lei da ANAC. E aí acabou esse negócio dos cursos. Mas o meu comandante lá em Recife era o coronel Oswaldo, ele trabalhou muito tempo no DAC e tinha muita influência, assim, na Varig. E aí ele falou, não, vamos conseguir um curso para você. Aí chegou um dia lá, ele conseguiu o curso para você, ó. Mês que vem você vai fazer o 737 na Varig. Olha só. Daí eu fiz o curso do 737 na Varig. Voei lá tinha o oportunidade de voar o 300, o 400 e o 500, né? Que fazia as linhas lá no Nordeste lá. Que legal. E aí foi umas 70 horas na Varig e daí veio o leilão da Varig. E daí eu parei de voar. Chegou a voar na Varig? Sim, voava na Varig. Eu estava lá servia em Recife, combinava com a escala, pousava o voo lá, geralmente 4 da tarde. Então fiz muitos voos assim, Recife, Noronha. Tô assustado aqui. Pois é. Recife, Noronha, Recife. Você ficava quieto no café nosso lá. Sai assim lá, fiz muitos voos assim, ó. Noronha, Recife, Noronha, Recife, Recife, Guarulhos. Daí perguntava em Guarulhos, no outro dia pegava uma carona e voltava. Aí assim, final de semana fazia os voos lá, Recife, Salvador, Galeão, Porto Alegre, e assim eu fiz umas 80 horas de Boeing na Varig e não cheguei a checar. Daí a Varig entrou em leilão. Daí entrou aquela parte judicial lá, a Varig estava toda... Daí o coronel Oswaldo falou, agora você não vai poder voar, porque agora a Varig está nessa situação. Sim. Daí eu parei de voar.
Aí depois, em seguida, eu vim aqui pro escritório em Curitiba, no início de meados de 2007. Eu vim pro escritório em Curitiba e aí fui fazer um voo e fui no Jump City na Webjet. E conversei com o comandante lá, falei, tava fazendo curso na Varig e tal. Ele falou, tenta ver se você conseguir vir para cá e tal. Aí conversei com o pessoal da ANAC e falei, eu praticamente falta algumas horas aí para poder fazer o meu cheque. Aí fiz lá as aulas na Webjet, fiz lá um simulador com eles de novo e voltei a voar na Webjet. Eu voei mais umas 60 horas na Webjet e chequei o 737. E nesse meio tempo fazia os cheques, né? Fiz vários cheques do pessoal da Gol, tinha a BRA, tinha 737, né? Teve uma empresa que começou no Brasil, uns meses voou, depois parou, que era a Puma. A Puma fazia Brasília, Belém, Macapá, fazia voos lá pro norte. Eu fiz cheque de alguns comandantes deles lá na Puma. Então, assim, tive essa bastante carteira, né? Isso hoje aparece lá no teu relatório de carteira ou não? 737? Aparece tudo? Sim. Olha, e encurtando um pouco do caminho, nós já estamos na reta final aqui, né? Cara, é muita coisa, tá? Ele e o Marcão tem que fazer 2 episódios de tanta coisa. Né? Nós nem entramos, e nós nem começamos a contar as histórias que eu fiz, né? Eu fui segurança de voo e trabalhei na parte da defesa aérea, né? Que tem várias outras coisas assim que aconteciam nesse meio tempo aí, né? E hoje, né? Tu é de Curitiba, depois tu tais, como é que se diz? Virou catarinense? Como é que tu achaste Blumenau? Porque hoje ele trabalha em Blumenau, ele é piloto executivo. Eu fui para reserva, então ali no final de 2012 e no início de 2013 eu entrei na Líder. E aí eu passei 3 anos voando no offshore. Eu voava lá o 76. Aí voei lá na Líder 13, 14 e final de 2015 o Sikorsky 76. E daí no final de 2015... Lembra que estava rolando Petrolão, Lava Jato, essas coisas, e aí a Petrobras começou a andar para trás. Sim. E aí começou a cancelar os contratos, algumas coisas assim, e aí começou um monte de demissão na Líder. E como assim, pelo que é uma coisa que é lógica, que é assim, um troço correto, né? A gente já tem um vencimento da aposentadoria da Força Aérea, então por questões sindicais nós somos os primeiros a serem demitidos. Sim, porque tu já tens um ganho. Já tenho um ganho, então acabei sendo demitido lá na Líder e saí da aviação de novo. E aí tava assim, aquele ano, né, Lava Jato, essas coisas. 2016 foi um ano meio difícil assim na aviação. 2017 falei, vou estudar, tentar alguma outra coisa. Eu fiz uma pós-graduação em logística em Curitiba, lá na universidade. E aí no início de 2018, eu acho que talvez, eu não sei se eu vou conseguir voltar para a aviação. E daí um amigo de vários anos anteriores lá, muita gente conhece, que é o gringo lá de Cascavel, o Mauro lá da Before Aviation lá. Ele me ligou e falou, você não quer vir voar um esquilo aqui em Toledo? Eu falei, esquilo, bonito. Aí eu fui lá para Toledo. O Oscar, como é que é o... Fox Mike Oscar. Mike Oscar. Aí fiquei voando lá quase 1 ano e meio lá em Toledo, voava um esquilo. Aí depois eu saí lá aí aconteceu assim, teve aquele, vamos dizer assim, aquele acidente rodoviário em que morreu aquele repórter do Boechat, né, que o helicóptero estava praticamente vindo fazer uma autorrotação na estrada lá em São Paulo, e o caminhão atropelou o helicóptero. Né? Aquele acidente deixou lá a família do meu ex-patrão, eles ficaram assim muito impressionados. Depois daquilo, a filha e a esposa dele não entraram mais no helicóptero. E ele falou, vou vender o helicóptero. Aí vendeu o helicóptero e tal, eu voltei para Curitiba, e aí tive a oportunidade de voar no Madeiro. Daí eu entrei no Madeiro para voar o MD 902. Tu voaste o MD. Aí comecei a voar o MD 902 e aí chegou em dezembro, o Júnior furou a fila na Bombardier e comprou um Challenger 350. E aí o outro piloto lá, o piloto-chefe, falou, cara, agora nós tem que fazer outra... Você não quer fazer o curso do Challenger? Eu falei, eu quero. Daí eu fui pro Canadá fazer o curso do Challenger. Sim. E aí ficamos voando uns 4 meses. Tem carteira de som, né? Tem que botar junto com o Norton e junto com o Boca aqui pra conversar, né? Aí eu voei no Madeiro lá, o Challenger, daí veio... esse aqui. Isso. Esse aqui. Esse é o helicóptero que ele voa. É, o mesmo modelo, o MD aí. Esse é o MD. Tem umas diferenças de 900, 902, né? Mas ele não é tem essa máquina tem aí. turbina atrás.
Sim, é o 5 pá, hein? Notar. E atrás não tem rotor, ele tem uma turbina, né, que faz. Ele tem um ventilador aqui, É gera bom, dócil, rapidamente, assim, comparado com o esquilo que tu voa, coisa maior, assim. Ele é um helicóptero mais parrudo, assim, te dá mais segurança por ser biturbina, né? Mas é um helicóptero, assim, mais grotesco, assim, né? Um painel, parece que os instrumentos meio misturados, assim, sabe? Que você pega um instrumento de paulistinha com outro instrumento do bandeirante, daí põe um ali. Então, assim, ele tem, se você olhar assim, parece que os rádios não combinam, um é de um jeito, outro é do outro. Ali o RMI é de um jeito. Então, assim, ele é tudo meio uma junção de coisas assim. Mas é um helicóptero bom, um helicóptero bem confiável, assim, bacana de voar. E tem essa característica aí do rotor de cauda. O Challenger, tu chegou a voar? Sim, daí voei o Challenger e daí veio a pandemia. E daí a aviação do Madeiro parou. Sim. E depois ficou quase 6 meses parado, e daí quando voltou eles mudaram a concepção, botaram, né, tanto o Challenger como esse helicóptero à venda. Ficaram e só com nessa o Lear, época, eles ficaram... Não, o Lear eles já tinham vendido, também estava vendo. Eles venderam as 3 máquinas que tinha na época que eu estava lá, e daí hoje eles têm um Hawker 400, né, que eles estão voando com o Hawker. E aí, assim, depois eu saí do Madeiro, e aí apareceu a oportunidade de vir voar aqui em Blumenau. Que acharam lá. Que me acharam lá, não me acharam assim. Me convidaram, falaram, o Antônio lá, ele vai ficar sem piloto. Eu falei, então tá bom, vamos conversar com ele. Ele falou, eu vou vender o helicóptero. Eu falei, antes do senhor vender, eu fico aí à disposição para fazer alguns voos, algumas coisas. E tive assim a sorte de que o helicóptero dele estava à venda aqui. Ele podia ter vendido o helicóptero para a China, para Manaus. Foi vendido para a cidade mesmo. Foi vendido para outro empresário aqui em Blumenau, e aí a gente está aí praticamente fazendo 3 anos. Que legal, aí, né? Que legal. E está se acostumando? Não é tão frio como lá, né? Sim, Lá é mais frio, né? Nesses últimos dias aí ficou um pouquinho parecido, assim, mas é tranquilo. A gente que é em Curitiba, assim, é mais difícil de se acostumar com o calor. Né? 2 coisas aqui em Blumenau, assim, que eu estranho bastante: é o calor e o trânsito. Sim. Trânsito que você entra aí em umas ruas assim, você não tem saída, você tem que ficar, né? aquilo ali e tal. Em Curitiba tem trânsito, mas você às vezes tem algumas alternativas, assim, eu vou desviar lá por trás do Batel, eu vou pela Rápida, eu vou por... Agora aqui você entrou aí numa avenida dessa, você tem que entrar na fila e tem que ter paciência que uma hora. Mas você adaptou? Você adaptou bem? Sim, então adaptado aí. Deixa eu só te tirar no meio dessa tua história toda. Tu não terminou ali, como é que seleciona o piloto da esquadrilha? Então essa era o final aí. A Esquadrilha da Fumaça, assim, são aqueles grupos lá, geralmente são 12 pilotos, né? Então, assim, a primeira coisa é o cara querer ir para a Esquadrilha da Fumaça. Aí tem alguns requisitos. Eu não sei exatamente como que está hoje, mas é assim, na época que eu estava lá, porque eu estava na academia e eu trabalhava no Hangar 7 lá. Hoje o Hangar 7, todo o Hangar 7 virou a Esquadrilha da Fumaça, mas na época que eu trabalhei na academia, ele trabalhava num lado do hangar e o do outro lado era fumaça. Então eu convivia com o pessoal lá da fumaça, lá a gente convivia sempre ali. Era assim, na época você tinha que ter 1.500 horas de instrução. 1.500 dando instrução? De instrutor, como instrutor de voo. Podia ser na aviação de patrulha, podia ser no helicóptero, podia ser lá na academia mesmo, podia ser na aviação de caça. Então, você tinha que ter 1.500 horas de instrução de voo, ser instrutor de voo, né? Ter 1.500 horas de instrução. Mas qual era o crivo? E daí, assim, todo mundo... algumas pessoas lá dão o nome que querem entrar na fumaça, e daí dentro da fumaça é feito lá uma mesa redonda lá, e vem o nome lá, temos esses que são as pessoas que querem... São os candidatos aí a vir para a fumaça. E aí tem critérios lá, assim, de... esse cara aqui é muito bom. Não, esse aqui é encrenqueiro. Esse aqui não se dá muito bem com não sei o quê. Esse aqui... Pessoal, como é que é? O pessoal usa um termo assim... Quer dizer, não é só saber voar. O pessoal fala assim, é meio boliviano. Entendi. Esse aqui é meio bolinha espirrada, não sei o quê. Então, assim, algumas coisas acontecem assim, né? O cara às vezes já fica fora da peneira ali, já fica fora. Daí chega lá, vários... escolheram. Mas lá. ali recomeça tudo de novo, ali no T27 e tal, no Tucano normal, para depois ir pro A29. Não, então, aí você é selecionado para ir para a fumaça. Geralmente essa seleção acontece ali em setembro, outubro, né?
E aí, nesse período, você já sabe que vai para fumaça, o cara já vai lá para academia, porque alguns já são instrutores na academia. Outros o cara vem de Natal, vem de Fortaleza, vem de Campo Grande, não sei onde é que o cara está servindo. Então ele é transferido para academia e daí ele entra na instrução da fumaça. Porque assim, a gente voa lá na academia, a gente aprende assim, fazer looping, barril, trevo, aqueles troços na ala. Só que a fumaça, além de fazer isso, ela faz a baixa altura. Sim. Então a acrobacia a baixa altura é uma coisa assim que, por exemplo, a gente quando é aluno, quando a gente é cadete na academia, a gente não aprende. A gente faz acrobacia de 4.000, 5.000 pés para cima. Então assim, num nível de segurança. Aí lá agora você vai aprender o voo a baixa altura, vai aprender outras manobras lá, aqueles engover, não sei o que, espelho, essas coisas mais específicas que a fumaça, que praticamente só a fumaça faz. Então o cara já vai passar lá uns 4, 5 meses tendo instrução, para daí lá no ano que vem, quando for lá em final de fevereiro, março, o cara vai começar a participar das primeiras exibições, né? Então ele dentro da fumaça eles têm uma instrução lá. Às vezes acontece acidente, às vezes sai, né, o cara treinamento bate em alguma coisa assim, bate asa com asa, porque é um treinamento, é um voo bem mais crítico, né? Eu trabalhei lá na academia com o Coronel Borim. O Coronel Borim teve problema lá, teve que se ejetar, quase perdeu a perna. Caraca. Então assim, tem alguns acidentes que acontecem lá nos treinamentos, assim, tem umas coisas sérias que acontecem assim lá, né? É treinamento de outra pegada, né? E sim, tem uma área lá, a área vermelha lá, perto de Santa Rita do Passa Quatro, que é onde a fumaça faz o treinamento lá. Então é um voo diferente que é específico da fumaça, mas ele passa por essa seleção ali. Você tem o critério de ser aviador, ter participado de ter 1.500 horas de instrução e ser aprovado no Conselho da Fumaça. Daí também tem um escalonamento por turmas, para ter assim uma sequência, né? Então, por exemplo, como eu falei, eu sou da turma 8-4, então vamos supor, eles colocam lá, tem que ser entre as turmas de 8-4 e 8-8, daí eles escolhem um ou dois ali, daí no outro ano já a turma 8-4 já ficou para fora, daí agora é de 8-5 a 8-9, vamos supor, eles vão para encaixando, fazer uma sequência, porque hoje o cara que é capitão, hoje em dia a fumaça geralmente assim, é um tenente-coronel, 2 ou 3 majores, e os outros praticamente são capitães, às vezes tem 1 ou 2 tenentes. Esses que são hoje tenentes ou capitães, daqui a 7, 8 anos, um deles vai ser comandante da fumaça. Sim, ela então daí para você ser comandante ali, né? da fumaça, um dia lá atrás você já foi tenente. Cheguei lá na academia e trabalhei com, hoje ele é tenente brigadeiro, o Reis. Eu era tenente e o Reis era capitão, e a gente trabalhava junto lá. O Reis trabalhava na inspetoria e eu trabalhava no suprimento. Daí o Reis foi fazer a EAO e eu fiquei lá nas funções do Reis. Depois o Reis pôs o nome lá, foi para fumaça. Daí ele era capitão Reis lá, Ricardo Reis Tavares, lá na fumaça. Daí depois ele foi servir em outras unidades, não sei o que, depois ele foi escolhido para comandar a fumaça. Então assim, trabalhamos junto lá e ele, um dia como tenente, foi escolhido para ser da fumaça. E mais à frente, como tenente-coronel, ele comandou a fumaça. Entendi. Legal. Tá respondendo a tua pergunta? Muito bem, parabéns. Vice-presidente. Heller. São bastante coisa. Gerber, eu já tô trocando as bolas aqui. Gerber, gente boa. Só tem um problema, né? Palmeirense, né, João? Sabe como é que é, né? Pergunta pro João, o time do João. Só tem um problema. Mas tá tudo certo. Nós ganhamos, pelo menos nós ganhamos lá eu já falei pra ele, do Chelsea. Ele trocaria todas as vitórias do Flamengo por aquele jogo lá no Estádio Nacional, lá em Montevidéu, né? Pessoal, obrigado, Gerber. Tá, obrigado, sempre um prazer estar aí e aprender, né? Eu confesso para ti, para as pessoas aqui, que eu não sabia nem 10% disso aí. Tu sabia um pouquinho da história, mas não sabia nem 10% disso aí. Não sei se tu sabia, Sérgio. Não fazia nem ideia. Não fazia ideia, né? Demorou, viu, João, mas demorou uma vez. Foi cara bom. Importante, né? Obrigado, né? Obrigado. Quer dizer, na correria, como eu falei, às vezes você tá na correria, tá voando aí. Hoje eu falei, ainda bem que assim, porque às vezes hoje a gente tá na executiva, aí o patrão fala assim, amanhã nós vamos para tal lugar e voltamos depois da manhã, e você tem que arrumar a mala, sair correndo. Executivo é isso, né? Aproveitar enquanto não tem balizamento. Hoje eu tenho voo. Depois o balizamento vai trabalhar 24 horas. Acredito que eu vou pousar no pôr do sol. E pousamos aí 8 minutos antes do pôr do sol. Então, assim, é a rotina, né? Fazer o quê? É o que tá aí.
Obrigado a todos. Nada. Até o próximo programa. Nuvem Hangar 33, Proteção Marcas e Patentes, Labela Pizzaria, Ruka Motos, Flyjet Aviation, Valhall, Nex Atlas. Curta, comenta e compartilha. Um abraço.